Você tem disposição de ouvir a palavra de Deus, de receber aquilo que o Espírito Santo preparou para você nessa noite? Além de tudo que você já recebeu aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 4. É sempre bom que você tenha a sua Bíblia à mão para poder anotar, marcar os textos, mas a gente também te ajuda colocando as passagens aqui no telão. Eu quero ler essa história que está registrada e que vai falar ao nosso coração nessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 17. Presta atenção. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" O pai disse a um servo: "Leva-o para a mãe dele." O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Então ela chamou o marido e disse: "Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo." Ele perguntou: "Mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado." Ela respondeu: "Não se preocupe." Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Vamos rápido, só pare quando eu mandar." Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: "Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho?" Ela respondeu a Geazi: "Está tudo bem." Diga comigo: está tudo bem. Diga mais uma vez: está tudo bem. Como é que é possível uma pessoa dizer está tudo bem no tempo mais difícil da sua vida? O que nós temos aqui é parte da história de uma mulher que amava a Deus profundamente, uma sunamita, porque ela era habitante de um lugar chamado Sunem. Essa mulher amava ao Senhor e a sua devoção a Deus se manifestava na generosidade do seu coração. A Bíblia conta que o profeta Eliseu passava sempre por ali e quando passava ela gostava de hospedá-lo na sua casa. E ela tinha um coração tão aberto, ela valorizava tanto as coisas de Deus que ela sugeriu ao marido de construírem um quarto para o homem de Deus, para que sempre que ele passasse por ali, ele tivesse um lugar onde pudesse descansar, ter seu tempo com Deus, e assim fizeram. E numa das vezes em que o profeta Eliseu passou pela sua casa, ele foi usado pelo Senhor para operar um milagre na vida dessa mulher. Ela não podia ter filhos, desejava certamente ter filhos, mas não podia. E por intervenção do Senhor na sua vida, pela oração do profeta, ela concebeu e deu à luz um filho. Como nós lemos aqui, esse menino cresceu, não sei até que ponto, ainda era uma criança. Ela desfrutou dele por um tempo, mas num determinado dia a criança, o filho, morreu nos seus braços. Imagine isso. Acho que não tem um golpe mais duro para alguém do que ver o filho morrendo em seus braços, ainda novinho, criança. Essa mulher, ela não se desespera. Certamente ela está angustiada, está aflita, mas não desesperada. Diz a palavra de Deus que ela pega o menino, coloca na cama que ela preparou para o profeta, que é chamado aqui de homem de Deus, e ela corre, ela diz para o seu marido, na verdade, ao que indica o texto, ela nem falou para o marido que o filho estava morto.
ela o trancou naquele quarto e correu na direção do profeta Eliseu, que estava ali pela região. E quando Eliseu vê aquela mulher correndo ao seu encontro, manda o seu ajudante para perguntar se estava tudo bem. Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e o seu filho? E surpreendentemente, a resposta dessa mulher é: está tudo bem. E é surpreendente mesmo. Porque ao dizer está tudo bem, ela está manifestando a sua fé. Ela está falando de algo que ela espera que aconteça. E, amados, histórias como essa, que estão registradas na Bíblia, só nos demonstram que andar com Deus não garante vida imune aos problemas. Sabe, nós não estamos aqui para vender ilusões, nós somos pregadores da palavra, eu sou um pregador da palavra. E o meu papel não é vender ilusões, não é dizer, olha, se você serve a Cristo, se você entregou a sua vida ao Senhor, então daqui para frente tudo será um mar de rosas, você não vai ter mais nenhum tipo de aflição. Gostaria eu que fosse assim, mas não é verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar por dias difíceis, mas é possível ter uma estrutura para vencer essas sombras e passar pelo dia mau e permanecer firme em Deus. E essa é uma possibilidade que existe naqueles que realmente servem ao Senhor, os crentes. Eu não sei o que te vem à cabeça quando eu uso essa expressão. Você precisa ser um crente. Talvez alguém que pense naquela pessoa assim, bastante religiosa, que anda aí pelas ruas de Ribeirão Preto, naquele sol a pino, calor de 40 graus, de terno e gravata, com uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Talvez para alguns aqui, na mente de alguns, o crente seja aquela mulher que não corta os cabelos, que não usa calça comprida. E não é disso que eu estou falando, embora nós não desprezamos e na verdade, respeitamos a expressão de fé de todas as pessoas. Há irmãos nossos que entendem que fazendo assim agradam a Deus, e se fazem com o coração sincero, certamente agradam. Mas quando eu me refiro ao crente, eu não estou falando de um estereótipo. Eu estou falando de uma pessoa que crê. Eu estou falando de alguém que crê em Deus, e essa fé a leva a ter um relacionamento vivo. Ela não crê num Deus distante, num Deus que está lá de longe comandando o universo, não, ela crê num Deus presente, que é o seu Pai. O crente é aquele que crê a tal ponto de não colocar nunca em dúvida nem o amor, nem o poder, nem a soberania de Deus. Ele tem certeza no seu coração que tudo está sob controle, porque afinal de contas ele conhece o Senhor. Essa mulher, portanto, era uma crente. Ela cria, e porque ela cria, ela dizia, está tudo bem. Ainda que o meu coração esteja dilacerado, está tudo bem. E eu gostaria de, nessa noite, tentar entender de onde vem essa força e o que ela significa. Porque sabe, queridos, a nossa linguagem, a nossa comunicação, aquilo que nós falamos, determina como nós viveremos. Preste muita atenção nisso, porque isso é uma lei espiritual. As palavras têm muito poder. Se você pode me ajudar, diga para a pessoa que está aí ao seu lado, o que você fala tem poder. É verdade, o que você fala tem muito poder. Tem poder de abrir os seus caminhos ou tem poder de fechar os seus caminhos. No mundo espiritual, a palavra determina. Deus criou todas as coisas pela palavra, é o que diz a Bíblia. Então, a nossa comunicação, aquilo que nós falamos, precisa ser alicerçado na fé. Porque se nós apenas reverberamos as circunstâncias, os problemas, nós só vamos aumentar a nuvem espessa que muitas vezes se acumula sobre a nossa cabeça.
O está tudo bem na boca dessa mulher sunamita não era uma resposta evasiva. Às vezes a gente não está querendo muita conversa, não é? E alguém lhe pergunta, tudo bem? Você responde rapidinho, tudo bem. E ó, né? Acontece com você, não? É uma resposta evasiva. Não, não era uma resposta evasiva. Não era uma resposta hipócrita, não era. Eu ouso dizer que essa mulher usou essa expressão no dia da sua maior angústia, porque ela estava fazendo uma declaração de fé. Jesus disse certa vez que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso nós precisamos encher o nosso coração das promessas de Deus, da palavra de Deus. Porque mesmo no dia mau nós teremos como tirar de dentro de nós algo que possamos dizer e que pavimente o caminho para a nossa vitória. Deus quer te abençoar. Mesmo nos dias maus, Ele está interessado em fazer milagres na sua vida. E quando ela diz está tudo bem, ela está justamente revelando a sua fé. Mas eu queria mostrar para você algumas coisas. Eu realmente creio assim. Eu tenho procurado me policiar. Eu tenho procurado vigiar a minha linguagem para que ela não se torne um empecilho, para que ela não se torne uma barreira no meu caminho, para que eu não tropece nas minhas próprias palavras. E eu sugiro que você aprenda isso. É algo que a gente aprende na presença de Deus. Por que essa mulher disse tudo bem, com seu coração angustiado? Sabe, há algumas coisas aqui que eu gostaria de sugerir para você. Está tudo bem é a resposta de quem não se rende ao vitimismo. Está tudo bem é a resposta de quem se nega a dizer eu sou um pobre coitado. Sabe, queridos, se reclamação, murmuração, lamúria, lamento, queixa, se isso resolvesse problemas, o mundo já estaria resolvido. Não é verdade? Porque a gente não precisa andar muito para encontrar alguém murmurando, alguém se lamentando, alguém querendo que todos saibam das suas mazelas. Eu acho que numa geração como a nossa, mais do que em qualquer outra, isso tem sido estimulado. Nós vivemos num tempo em que o vitimismo, você entende essa palavra, não é? É a pessoa assumir a carapuça de vítima, vítima das circunstâncias, vítima das pessoas, vítima da vida, vítima de Deus até. E enquanto nós somos vítimas, nós não somos protagonistas. Enquanto nós estamos dando voz à nossa dor, assim, a esmo, falando do nosso sofrimento para todo mundo, nós estamos, na verdade, fortalecendo o nosso sofrimento. Nós estamos dando volume àquilo que deveria se calar dentro de nós. Calma, eu não estou aqui sugerindo que você nunca se abra com ninguém. Não é isso. Já já eu me aprofundo nesse pensamento. Mas o que eu quero dizer é não se assuma como vítima. Porque Deus nunca vai lhe ver assim. Deus lhe vê como um filho, uma filha amada. E Ele tem todo o prazer em estender a mão nos seus dias mais difíceis. Por toda parte tem gente exaltando os seus problemas. Às vezes, eu penso que o Facebook deveria se chamar Muro das Lamentações. Não é verdade? Muro das Lamentações. Mas isso não nos ajuda. Nós precisamos entender que mesmo que passemos por lutas e provações, nós temos um caráter de vencedores por causa daquele que nos amou, Jesus Cristo. A nossa identidade não é a identidade de fracassados, de reféns dos problemas. Você não é isso, Deus não te fez para ser. Se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar essa verdade... Porque quando nós nos vemos assim como pobres coitados, então como pobres coitados viveremos.
Sinceramente, eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida que tem um discurso de fracasso. Não conheço. Alguém que está sempre falando da sua fragilidade, dos seus problemas e que mesmo assim é bem-sucedido. O apóstolo Paulo, que foi um homem que conheceu profundamente ao Senhor, ele escreveu muitas coisas acerca disso. Em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, ele diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo, ainda que as coisas à nossa volta, que as coisas externas estejam tão difíceis, por dentro nós temos uma fonte de vida que se renova. E no versículo 17 ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meu querido, se você se converteu a Cristo, se você nasceu de novo, se a sua vida se renovou nele, você foi conectado à eternidade. O que eu quero dizer é que a vida eterna já está em você, e você já está na vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, então qualquer sofrimento, qualquer angústia que você passe, por mais dramática que seja, é uma gota d'água no oceano. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, porque pode ser severo, mas sabe qual é a verdade, ainda mais diante da eternidade? Vai passar. Diga para quem está ao seu lado: calma, vai passar, você é eterno, isso passa. É por isso que está tudo bem. E ele continua no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Nós colocamos o nosso foco nas coisas eternas. E por isso as coisas temporais, as coisas passageiras, elas podem sacudir a nossa vida, mas não nos derrubam. Vai tudo bem. Percebe? Então dizer está tudo bem é eu não me rendo ao vitimismo. Quando Salomão escreveu os provérbios, o livro de provérbios é uma fonte assim de sabedoria, né? Eu gosto de ler provérbios. Cada versículo é um conselho completo. E em Provérbios 24, 10, Salomão disse: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Sabe, não se mostre fraco no dia da sua angústia. Não que você tenha que ser soberbo, não é sobre soberba, é sobre confiança em Deus. É no mesmo espírito daquilo que o profeta Joel profetizou, dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, quando nós olhamos para as coisas que nos estão acontecendo, uma enfermidade, um diagnóstico médico, um casamento que parece que se esfacelou e não tem mais como juntar os cacos, um filho que está preso nas drogas, às vezes essas coisas nos assustam, nos angustiam, mas nós precisamos entender que para além de tudo isso, há um Deus assentado no trono, e que nesse Deus nós temos estrutura para suportar até que venha a vitória. Diga ao fraco, eu sou forte. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, no momento em que ele tinha questionado Deus, ele dizia: Senhor, eu estou passando por essa luta, parece que há um espinho na minha carne, Satanás está vindo, sabe, cada dia para me esbofetear. Paulo estava realmente num tempo de luta, e na sua oração ele falou com Deus, e o Senhor lhe respondeu isso aqui:
Mas ele, o Senhor, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, Paulo diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porque quando sou fraco é que sou forte. Amém? É assim que diz um homem de Deus, alguém que não se rende aos problemas. Alguém que não aceita a carapuça de vítima. Não, eu tenho fraqueza sim, mas o Deus que está em mim é suficiente para me fazer triunfar sobre tudo isso. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, eu estou te dando a palavra porque eu creio que a palavra de Deus, o que está escrito, é mais poderoso do que os meus argumentos aqui. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículos 35 e 37, ele faz algumas perguntas desconcertantes. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? No 37 ele diz, em todas estas coisas. Ele não está falando acima de todas essas coisas. Ele está falando no meio, vivendo todas essas coisas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está tudo bem. Amados, quem tem essa convicção, descansa o seu coração em Deus. E abre a sua boca não para reclamar, abre a sua boca para confessar. Ele está no controle. Eu acredito também que o está tudo bem é a resposta mais adequada que pessoas podem dar em certas ocasiões, porque elas sabem guardar o próprio coração. Coração, põe a mão assim no seu coração. A Bíblia diz que aí no seu coração habita o Espírito. É exatamente por isso que nós lemos na palavra, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração, a sua alma, é a sede de controle. Dependendo do que acontece aqui dentro, você dá o próximo passo ou não, você vence ou você é derrotado. E a gente se preocupa em assegurar tanta coisa na vida, a gente faz seguro de casa, seguro de carro, a gente põe dinheiro no banco e tenta defender da inflação, então aplica o dinheiro. A gente defende um monte de coisa que tem valor. Mas o que a Bíblia está dizendo é que sobre tudo, acima de tudo, o mais importante é que você assegure, que você guarde o seu coração. E eu acredito sinceramente que quando aquela mulher deixou o filho morto sobre a cama do profeta e partiu na direção de Eliseu, ela estava determinada a abrir o seu coração, sim, com o homem de Deus. Porque ela reconhecia a autoridade de Deus que havia na vida daquele profeta. E você leu o que aconteceu. Vendo-a de longe, Eliseu mandou o seu auxiliar, Geazi. E Geazi é que lhe faz a pergunta, está tudo bem? E ela responde a Geazi, está tudo bem. Eu sinceramente acredito que ela estava, de certa forma, falando, não é com você que eu vou me abrir. Porque eu quero guardar o meu coração. Eu não vou expor a minha alma a quem não pode me ajudar. Geazi realmente não podia fazer muita coisa por ela. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que logo na sequência ela se apresenta ao profeta e aí sim, diante de Eliseu, ela rasga o seu coração e ela mostra a sua angústia. Por quê? Porque Eliseu tinha como ajudá-la. E eu pego um gancho nisso, querido, para te dar um conselho. Cuidado
Não abra o seu coração com qualquer um. Porque dependendo de com quem você mostra a sua angústia, com quem você mostra as suas lutas, você vai ser ajudado a tomar decisões erradas. Abra o seu coração com quem tem fé, sabedoria, aliança, autoridade, com quem ama você e com quem tem uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe, muitos casamentos que estão cambaleando, eles recebem o tiro de misericórdia quando alguém compartilha a sua luta com quem não deveria. É ou não é? Você está infeliz no seu casamento, vivendo certas situações indesejáveis e você resolve se abrir com quem não tem temor de Deus, com quem não tem fé, com quem não preza o casamento. E sabe qual é o conselho que você vai receber? Parte para outra. Vamos guardar o nosso coração. Essa mulher não ia abrir o seu coração com Geazi. Ela precisava estar diante do profeta e foi o que ela fez. Mais uma vez eu peço, não use as redes sociais. Hoje em dia as redes sociais são tão mal usadas, deveriam ser bem usadas, porque elas têm uma utilidade tremenda, mas não exponha o seu coração numa rede social. Não se engane. Sabe, às vezes você acha que é verdade aquilo que está escrito ali. Tantos amigos. Quantos amigos de Facebook você tem? Eu tenho, só no Facebook, uns 15 mil amigos. É amigo demais, fala a verdade. Mas eu conheço o que a palavra diz, Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína, mas há amigo mais chegado que um irmão. Sabe, isso é sabedoria de Deus. Eu não estou pregando que você se torne um caramujo, eu não estou ensinando que você se feche, que você não compartilhe a sua vida com ninguém, não é isso. O isolamento também não traz nenhum tipo de benefício, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Não é sobre isso. É sobre você selecionar, é sobre você saber com quem compartilha a sua alma. Compartilhe a sua alma com quem lhe ama, compartilhe a sua alma com quem tem uma palavra de Deus para você. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 1, você vai ver a descrição do homem bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, cuidado com quem vai influenciar você nos dias maus. E aqui eu vou fazer uma afirmação que muitos não fazem ideia, mas muitos dos que estão aqui, ou quem sabe nos acompanhando pela internet, vão entender do que eu estou falando. Como é bom ter homens e mulheres de Deus na nossa vida. Verdade ou não? Quantas vezes eu fui fortalecido pela palavra, pela oração de um homem de Deus na minha vida. Aliás, eu tenho uma mulher de Deus na minha vida, na minha casa. E muitas vezes ela é instrumento do Senhor para me fortalecer nos dias difíceis. Guarda o seu coração. Amém? Está tudo bem. É a resposta de quem nunca aceita, preste atenção, nunca aceita colocar em xeque o seu relacionamento com Deus. Pessoas de fé vivem por uma aliança. O meu relacionamento com Deus não depende das coisas que me acontecem. Ah, não aconteceu como eu esperava, então estou de mal com Deus. Não, não. O meu relacionamento com Deus está acima das circunstâncias. Deus não tem que provar o amor dele todo dia para mim. A prova que ele deu já me é suficiente. Como diz a palavra, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já provou o amor dele ao derramar o sangue precioso
dele na cruz do Calvário. E o meu relacionamento com o Senhor é baseado no que Ele já fez, não no que Ele pode ou não pode fazer. Quem está entendendo isso? Sabe, quando nós colocamos a nossa amizade com Deus, quando nós realmente vivemos isso, Deus não é uma ideia, Ele não é só uma crença, Ele é uma pessoa na minha vida. Eu me relaciono com Ele, Ele é apaixonado por mim, e eu sou apaixonado por Ele. Isso é o melhor que pode acontecer. Não há nada que possa ser mais poderoso do que essa relação, do que essa aliança. Quem vive assim, meu querido, consegue superar os problemas, porque, apesar dos problemas, Deus continua sendo o meu Deus. Voltando àquele texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, agora no versículo 38 e 39, olha o que ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Circunstância alguma pode interferir nessa frequência, se ela está estabelecida. Eu não estou falando de religiosos, ok? Eu não estou falando de simplesmente pessoas que frequentam uma igreja, eu não estou falando de pessoas que professam uma fé, eu não estou falando de pessoas que repetem rituais, não. Eu estou falando de pessoas que andam com Deus, que se relacionam profundamente com Ele, e que tem esse relacionamento como a base de sua vida. Essas pessoas sempre dizem que está tudo bem. Porque ainda que a vida tenha me aprontado algumas surpresas, eu continuo sendo bem recebido na presença do meu Pai. E o meu Pai continua me amando e cuidando da minha vida. O apóstolo Paulo, ele falou sobre esse sistema de valores, sabe? Porque, infelizmente, acho que sempre houve gente assim, mas hoje mais ainda, há pessoas que se relacionam com Deus numa base de troca. Pessoas que, na verdade, não querem Deus, elas querem os benefícios que Deus pode lhes dar, só isso. Então, elas fazem uma lista de sonhos, nada contra as listas de sonhos, eu tenho as minhas. E eu costumo colocar os meus sonhos diante do meu Deus. Mas cada vez que eu coloco um sonho meu diante do Senhor, eu de alguma forma procuro dizer a Ele: Senhor, mas se alguma dessas coisas não estiver dentro da Tua vontade, eu já abro mão previamente, porque o que eu mais quero é a Tua presença. Paulo, falando sobre isso, ele diz aos Filipenses 3, 7 e 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: gente, não tem nada mais glorioso do que o meu relacionamento com o Senhor. Eu considero qualquer outro benefício como refúgio. Na verdade, a palavra traduzida como refúgio é esterco, cocô de bicho. Deu para entender, não? E, na verdade, tudo se torna muito pequeno quando você tem o Senhor. Amém? Ter o Senhor na nossa vida, presente. É por isso que Davi escreveu no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Se Deus está comigo, se a presença dEle se manifesta, e muitos de nós aqui podemos atestar que é nos momentos de maior angústia que nós sentimos mais forte a presença do Senhor quando o buscamos.
porque Ele não é um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Antes, Ele experimentou na carne tudo aquilo que nós experimentamos. Então, Ele tem compaixão de nós e Ele vem ao nosso encontro. E isso é inegociável. Então, quando dizemos está tudo bem, nós estamos simplesmente querendo afirmar que o meu relacionamento com Deus não é afetado pela morte de ninguém. Não é afetado pela falta de dinheiro na minha conta, não é afetado pela enfermidade, pelo diagnóstico que eu recebi do médico, ouvindo que aquilo não tem jeito. Não, ok, essas coisas eu gostaria que não acontecessem, mas o meu relacionamento com o meu Pai está acima de tudo isso, e Ele continua sendo Deus na minha vida. Está dando para entender ou não? O pessoal aí de cima está conseguindo receber a palavra? Amém. Um dia pegaram 3 rapazes, servos do Deus Altíssimo, e houve um decreto em Babilônia. O rei Nabucodonosor, um megalomaníaco, ele fez uma grande estátua, e ele disse: eu sou Deus, e todo mundo vai ter que se curvar diante de mim. Quando as trombetas tocarem, eu quero todo o reino de Babilônia, o império babilônico prostrado. E havia 3 jovens que conheciam a Deus ali, que haviam recebido a palavra, que entendiam que somente Deus é digno de adoração. E quando as trombetas tocaram, todos se prostraram, menos os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eles foram chamados à presença do rei. E havia uma punição. Quem conhece essa história, que está lá no livro de Daniel? Havia uma punição. Quem não se curvasse diante da estátua de Nabucodonosor seria lançado numa fornalha ardente. E quando eles então estão na presença do rei sendo ameaçados, a resposta deles é fantástica. É a resposta de quem não aceita colocar em xeque o seu relacionamento com Deus. Diz aqui em Daniel 3, 16 a 18, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Uau! Ou seja, nossa relação com o nosso Deus não está sendo negociada. Saiba que se Ele quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele quiser que nós morramos nessa fornalha morreremos para estar para sempre com Ele. Porque afinal de contas, Ele é a melhor coisa que nós temos na vida. Está tudo bem. De certa forma, esses homens estavam dizendo diante da morte, está tudo bem. O Senhor está com os braços abertos para mim. Está dando para entender? Será que essas palavras estão ajudando você a alinhar o seu coração? Eu tenho certeza que se isso se tornar uma prática na sua vida, talvez você tenha que ser treinado. Mas sabe, se isso se torna uma prática na sua vida, você vai ver que se tornará muito mais fácil vencer os desafios. Está tudo bem, também é a resposta daquele que confia que nada sai do controle do Pai. Você crê nisso mesmo? Você entende de todo o seu coração que Deus controla todas as coisas? Eu estou absolutamente certo disso. E porque Ele controla todas as coisas, e porque Ele me ama, e porque Ele tem um propósito na minha vida, e tem na sua também, viu? Justamente por isso, Ele faz com que todas as coisas, mesmo as que parecem ruins, cooperem para o nosso bem. Uau! É o que diz o apóstolo Paulo. Puxa, Romanos 8 é uma fonte. Eu já li vários versículos desse capítulo aqui hoje. Hein? Romanos capítulo 8, versículo 28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga todas as coisas. Sabe, amado, quando a palavra diz todas as coisas, é todas as coisas. Aquelas que nos parecem uma bênção e aquelas que nos parecem um grande problema. Deus, por amor de nós, Ele tem a habilidade de, da sua soberania, fazer com que mesmo as coisas ruins contribuam para o seu propósito na nossa vida. Eu poderia lhe dar aqui alguns testemunhos da minha vida, da minha família. Hoje pela manhã, o meu pai estava aqui, o meu pai tem 83 anos. Eu dou graças a Deus por poder conviver com ele até essa idade, e o velhinho ainda tem bastante lenha para queimar. Eu curto bastante a nossa relação. Mas eu tive uma probabilidade enorme de me tornar um órfão. Quando eu era uma criança, talvez eu tivesse os meus 5 anos de idade. Meu pai ainda não conhecia o Senhor, não havia se convertido a Jesus Cristo, mas a mãe dele, a minha avó, era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que não passava um dia sequer sem dobrar os seus joelhos diante do Senhor pelos seus filhos. Nós morávamos no Pará, eu já contei essa história aqui, e muitos de vocês conhecem, morávamos lá no Pará, quando o Pará, o norte do Brasil, era terra de ninguém. Estou falando de 1968, 69, 70. E nós fomos passar férias na Bahia, de onde nós somos. Quando meu pai estava voltando para casa, um acidente aconteceu. O carro capotou, ele quebrou algumas costelas, e como consequência daquele acidente, ele não pôde seguir viagem, então teve que permanecer na Bahia por algumas semanas até sarar e seguir viagem. Será que um acidente pode ser uma bênção? Algumas costelas quebradas pode ser uma bênção na vida de alguém? Eu vou te dizer que sim, porque na verdade aquela situação livrou meu pai da morte. Porque naquele tempo um matador profissional, um pistoleiro, como se dizia lá, havia sido contratado para matar algumas pessoas, lá no Pará. E o número 1 da lista era o seu Figueira. Então aquele pistoleiro se informou de quando meu pai chegaria, para acabar com a vida dele, para me deixar órfão. Mas ele não chegou. E por que ele não chegou? Ele não chegou porque houve um acidente. Bendito acidente. Benditas costelas quebradas. Então aquele criminoso matou a segunda pessoa da lista que ele recebeu. E a polícia descobriu aquilo tudo e prendeu o sujeito e ele entregou. Eu conto isso como um exemplo, eu tenho vários exemplos de coisas que pareciam tão terríveis, mas que na verdade era a intervenção de Deus, fazendo com que algo cooperasse para o nosso bem, para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus de todo o seu coração? Quem aqui foi chamado segundo o propósito do Senhor? Então, calma, está tudo bem, Deus está controlando tudo, Deus está movendo as peças no tabuleiro, Deus no fim, sabe, quando a gente se perde na equação, quando a gente se perde no meio do problema, espera, calma, deixa Deus terminar a conta, porque no dia que terminar a conta, tudo terá se encaixado e você terá crescido para a glória de Deus. No Salmo 37, que tanto eu cito aqui, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa. Vocês que estão aí nas casas de paz devem ter recebido, a maioria pelo menos já recebeu, a ministração sobre o que aconteceu na casa de Marta, Maria e Lázaro, lembra?
Lázaro morreu e já estava sepultado há 4 dias. Mas quando Jesus entrou naquela casa, encontrou a perplexidade daquelas mulheres, qual foi a resposta dele? Se creres, verás a glória de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Confia no Senhor, Deus está controlando tudo, está tudo bem. Isaías 30:18, contudo o Senhor espera o momento de revelar sua bondade a vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, porque o Senhor Deus é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Amém? Uau! Pessoas que esperam em Deus, elas podem viver em paz. Bem, eu não posso deixar você ir embora sem antes te falar uma última coisa. Porque o meu intuito, na verdade, é que a sua linguagem seja alinhada com essa verdade. Que a partir de hoje, no meio das suas lutas, você saiba dizer, está tudo bem, está tudo sob controle. Eu não estou dizendo sobre não buscar ajuda. Busque ajuda em quem pode lhe ajudar. Você pode compartilhar, sim, as suas dores. Mas compartilhe as suas dores não como quem está refém delas. Compartilhe suas dores como quem tem poder para vencê-las e transformá-las num testemunho pelo poder de Deus. Está tudo bem. Está tudo bem é a resposta de quem acredita que as circunstâncias não têm a palavra final. Você entra num consultório médico, você mostra alguns exames para o doutor, e ele faz aquela cara e ele diz, olha, você tem uma enfermidade, ela é muito grave, e nós não temos muito o que fazer. Você não tem muito tempo de vida. Quantas pessoas vivem dramas assim? Mas o verdadeiro crente, aquele que conhece o poder de Deus, sai daquele consultório e diz, está tudo bem, porque o médico não tem a palavra final. A medicina não tem a palavra final. Satanás não tem a palavra final. Nenhum ser humano, nenhuma circunstância tem a palavra final. Quem dá a palavra final na minha vida é o meu Deus. Está tudo bem. Está tudo bem. Essa mulher tinha convicção. Quando ela se encontra com Geazi, ela é perguntada, está tudo bem? Ela responde sim. Por quê? Porque aquela história ainda não tinha acabado. O filho estava morto dentro do quarto, mas ela ainda estaria na presença do Todo-Poderoso. E nós precisamos sempre guardar o nosso coração. Às vezes nós estamos sendo muito naturais. Às vezes nós estamos permitindo que aquilo que parece domine a nossa alma. Nós precisamos entender que servimos a um Deus que se chama El Shaddai, o Todo-Poderoso. El Shaddai, em hebraico, o Todo-Poderoso, esse é o seu Deus. Quantos aqui servem a El Shaddai? Aleluia! Como disse o anjo, aquela virgem que estava ali perplexa, dizendo, mas como é que isso vai acontecer? Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga comigo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Só Ele pode dizer que o fim da linha chegou, só Ele. E se Ele não disse ainda, eu espero nele. Amém? Está tudo bem. O próprio Jesus, em Lucas 18, está escrito, mas Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Por que está tudo bem? Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Nós temos um personagem na Bíblia, ele sofreu tanto, mas ele amava ao Senhor. E ele era um homem íntegro na presença de Deus. Estou falando de Jó.
E depois de passar por todas as tribulações que ele passou, que eu não desejo aqui para ninguém, mas ele teve uma experiência tão profunda com o Senhor. E no capítulo 42, versículo 2, ele diz, numa oração, ele está falando com Deus, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É assim que a gente responde às interrogações que nos vêm à mente quando nós estamos ameaçados de perder a família, de perder a saúde, de perder a vida. Quando nós estamos nessas circunstâncias, nós precisamos levantar os nossos olhos aos céus, enxergar pela fé aquele Deus que se assenta no trono, que não conhece a palavra impossível, e dizer: Senhor, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem tem a palavra final na minha vida é o Senhor. Amém? Bem, para não deixar você embora sem saber como terminou essa história aqui, eu quero ler como terminou esse capítulo da história da Sunamita. E é o último texto que eu quero ler e não vou nem comentar, porque eu quero orar com você. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão da sua angústia. Versículo 30. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares aqui, Eliseu, não irei para a minha casa. Então ele foi com ela. 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Quando um homem de Deus entra, fecha a porta e ora ao Senhor, prepare-se, milagres vão acontecer. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia! Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho vivo e saiu, porque quem dá a palavra final é o nosso Deus. Está tudo bem. Você pode dizer comigo: está tudo bem? Fique em pé, você precisa falar isso em pé. Está tudo bem.